Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao programa Motivação Cristã, aqui na sua TV Canem. O programa Motivação Cristã que leva a palavra de Deus através do estudo da palavra sagrada, que é a Bíblia. E nós aqui hoje vamos abordar mais um tema, como de sempre. Hoje vamos falar do Espírito Santo e também do dom de línguas estranhas. E nesta nossa primeira parte do programa Motivação Cristã, nós convidamos o nosso irmão Gilberto, que é obreiro. Ele é que vai nos falar em torno deste tema, o que é então o Espírito Santo. Mas antes, porém mesmo, eu gostaria de dizer que você pode acompanhar a nossa programação através do Facebook, na nossa página Motivação Cristã e também através do nosso canal no YouTube. Você vai acompanhar todas as nossas programações lá. Mas agora sim vou direcionar mesmo ao nosso convidado Gilberto, que vai falar-nos em torno do tema, o Espírito Santo. E na segunda parte teremos ainda um outro convidado que vai falar da línguas estranhas. Mas por agora deixa-me saudar o Gilberto. Muito boa tarde, Gilberto. Muito boa tarde, sim. É um prazer recebê-lo aqui no programa Motivação Cristã e esperamos que todas as vezes que nós endereçarmos o convite ao Gilberto, então possa responder ao nosso convite. Certo, assim será. Então, muito bem, vamos já diretamente às perguntas desse tema, do Espírito Santo. O que é que o que é que se pode entender por Espírito Santo? Muito obrigado pelo tempo concedido. Falando a respeito do Espírito Santo, certamente que é um assunto em que as pessoas têm dialogado bastante, mas não chegam a certas conclusões. Razão pela qual até a própria sociedade também tem afirmado a respeito do Espírito Santo. Alguns têm alegado que o Espírito Santo é um vento. Outros dizem que o Espírito Santo manifesta-se por intermédio de uma água. Bem como outros dizem também que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas que a Bíblia vai nos explicar certamente a respeito do Espírito Santo. Se é que muitos alegam se o Espírito Santo mesmo é uma força ativa, ou um vento, ou uma pomba, como muitos têm dito. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, isto é, no livro de São João, capítulo 16, versículo 13, mostra-nos aí algumas razões pela qual o Espírito Santo mostra-nos também que é uma pessoa. Por que razão que o Espírito Santo é uma pessoa? Não um vento, não uma força ativa. Então, de acordo com a Bíblia, mostra-nos aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quais são as razões pela qual mostra-nos que o Espírito Santo é uma pessoa? Dizendo assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Mostra-nos aqui que o Espírito Santo, sendo ele uma pessoa, logo ele falará para o seu povo. Então, neste caso, sendo uma pessoa, ele assim vai falar. Logo, uma força não vai falar, um vento não vai falar. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, mostra-nos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas então, como é que se pode esclarecer para aquelas pessoas de outras denominações cristãs que também ensinam os seus membros que o Espírito Santo é uma força? Que explicação pode-se dar relativamente a este assunto? Quanto às pessoas que têm dito a respeito do Espírito Santo que é uma força, digamos que força podemos aplicar no âmbito não teológico, mas assim em um outro âmbito, dizendo que a força, de acordo com a física, saibamos que é tudo aquilo que exercemos uma força. Ou seja, a força é tudo aquilo que exercermmos um esforço. Mas, trazendo no âmbito teológico, vamos encontrar que a força não tem a ver com falar e guiar. Mas encontramos aí que a Bíblia mostra-nos que a força não pode falar, a força não pode guiar, mas que o Espírito Santo, ele guia. Se o Espírito Santo guia, se o Espírito Santo motiva, logo deixa de ser uma força, mas sim uma pessoa. Então, dizer a certas pessoas que tenham ensinado e que tenham alegado que o Espírito Santo é uma força, é dizendo que a esta força não coaduna de acordo com os princípios teológicos. Ok. Ainda há uma outra questão que se levanta também ao ar. Como é que o Espírito Santo
atua na vida de uma pessoa, ou seja, ao receber o Espírito Santo, como é que este Espírito Santo atua na vida de uma pessoa? O Espírito Santo atua na vida de uma pessoa da seguinte forma. A princípio, sabemos que a conversão de alguém ou a transformação de vida espiritual de alguém não vai depender, no entanto, de pessoas, mas que depende do Espírito Santo. Por que depende do Espírito Santo? De acordo com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 22, mostra-nos aí a respeito do fruto do Espírito Santo. E esses frutos do Espírito Santo que cada pessoa vai possuir de acordo à aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mostra-nos aí que o Espírito Santo vai atuar naquela pessoa para tomar uma decisão. A mesma decisão que esta pessoa vai tomar é por intermédio daquilo que será a aceitação por intermédio do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo atua nas pessoas para permitir que haja uma decisão. E a decisão com que o Espírito Santo tem para com que esta mesma pessoa permitem é a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Muito bem. Agora, explica-nos então, qual é o papel fundamental do Espírito Santo na vida de um cristão? Muito bem, o papel do Espírito Santo na vida de um cristão é guiar em todas as verdades. Quer dizer que todo aquele que alega ser cristão obedece à lei de Deus, logo, o papel do Espírito Santo para esta mesma pessoa é fazer com que ele ande nos princípios de assim diz o Senhor. Obrigado, irmão Gilberto José, pelo esclarecimento, mas ainda existem algumas religiões que afirmam que quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa, põe esse grito e até mesmo em pular nas igrejas. Como é que nós podemos encarar essa situação? É mesmo o Espírito Santo? E certamente também tenho acompanhado algumas manifestações de pessoas que falam línguas, batem-se no chão, batem na parede, gritos por aí. Sabemos que o nosso Deus não é um Deus surdo. Sabemos que o nosso Deus não é um Deus cego. E tudo quanto haja manifestação do Espírito Santo, a Bíblia mostra-nos que não é necessário termos o grito para depois termos uma ação ou uma reação de apanharmos uma dor de cabeça. A Bíblia, de acordo com o livro de Atos capítulo 1, versículo 8, diz que e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeias, até aos confins da terra. Então mostra-nos aí que o Espírito Santo realmente não é necessário gritar e também não é necessário bater no chão para assim termos o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Irmão Gilberto José, explica-nos, por favor, é uma questão mesmo séria e quero que eu faça entender. É possível um ser humano carnal comunicar-se com o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia Sagrada, mostra-nos aí que sim, pode um ser humano comunicar-se com o Espírito Santo. Por que razão? Primeiro ponto, o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo o Espírito Santo uma pessoa, pode também um ser humano comunicar-se com o Espírito Santo por intermédio da oração. A oração chega-nos até aos pés de Jesus Cristo, rogando e tenhamos assim o Espírito Santo. Por essas razões que nós pedimos com que o Espírito Santo guia-nos em toda a verdade. Então, por esta razão que o ser humano pode sim comunicar com o Espírito Santo, sendo o Espírito Santo uma pessoa. De que forma podemos identificar, ou seja, de que forma nós podemos identificar as ações do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Muito bem. De acordo com o livro, repito, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 22, encontraremos a manifestação do Espírito Santo em cada pessoa que assim aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Mostra-nos aí que o fruto do Espírito são longanimidade, bondade, temperança, mansidão. E toda aquela pessoa que tem consigo o Espírito Santo, certamente que não pode cobiçar o outro.
sabendo que ele a cobiçar, o Espírito Santo vai lhe dizer que este é um pecado que ele está a cometer. Mas, irmão Gilberto, a cobiça existe entre as pessoas. Certamente, mas a Bíblia diz que não podemos cobiçar. E a Bíblia ainda nos diz, se porventura tu pecares, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aí sim, se nós pecarmos voluntariamente, memorizando em nossas mentes, dizendo que estou aí para cobiçar, a Bíblia nos condena. Mas se eventualmente nós cobiçarmos, a Bíblia nos diz que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, aí devemos assim confessar os nossos pecados. Mas para tal, saibamos que para o Espírito Santo atuar em cada pessoa é por intermédio do fruto do Espírito Santo, como diz o Gálatas. Dizia então assim o irmão Gilberto José relativamente ao Espírito Santo. É verdade, o Espírito Santo comunica-se com o ser humano. Para você, nosso caro telespectador que nos acompanha através da TV Camem, especialmente através do programa Motivação Cristã, você nos acompanha porque você que faz acontecer este programa. E neste programa nós levamos a si toda a palavra de Deus, todas as evidências dos assuntos mais polêmicos da palavra de Deus. É com essas palavras que nós vamos a um curto intervalo. Não saia daí, nós vamos voltar já já e vamos lhe trazer mais um outro tema. Um tema que é bastante polêmico. Os dons de língua estranha. Será que existe dons de língua estranha? Como é que é encarado? De que forma são feitas essas ações dos dons de língua estranha? Existe a igreja por aí nos arredores da tua residência ou nas periferias do teu bairro que fala do Espírito Santo? Venha aprender conosco através do programa Motivação Cristã. Vamos então a um curto intervalo e vamos voltar com mais um convidado. E muito obrigado, irmão. Muito obrigado, sim. Esperamos que tudo quanto foi abordado e para os telespectadores apareçam mesmo sempre que houver um convite do gênero ou sempre que houver o tema do gênero para permitir que tenhamos mais conhecimentos a respeito do Espírito Santo. É com esse conhecimento que vamos então a um curto intervalo. Agora vamos mesmo a um intervalo.